nome de Jesus, tudo aquilo, meu Pai, que vem querer impedir, tudo aquilo que vem querer impedir, que vem querer atrapalhar, em nome de Jesus, todo impedimento externo venha cair por terra, e que possamos te adorar na beleza da tua santidade. Ó Pai, venha trazer as pessoas, olha como é que o Senhor é fiel, até a chuva cessou, para não ter desculpa que é por causa da chuva que não veio para o teu culto. Pai, querendo parar, em nome de Jesus, venha trazer aquelas pessoas que estão desanimadas, Senhor, em nome de Jesus, para poder te adorar, e que possamos, meu Deus, sentir a tua presença, porque o que não pode faltar aqui é o Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Espera só um minutinho, porque está dando um chiadinho aqui, eu só vou adorar. Espera aí. Parou. Glória a Deus. Olha só. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Então o Espírito vem e derrama. Vamos adorar aquele que conhece. O Senhor está aqui. Fala, Jesus querido. Fala, Jesus.
Jesus, ao filho de
Aleluia. Teu santo nome. Esse nome é santo. Aos meus pés, sou a sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Aleluia. Eu gostaria. Oh, glória! Aleluia, Jesus. Cooperador Wesley com a palavra e com glória. Meu Deus, chegou na hora. Ó, esse agora eu vou falar você que é Deus na vida desse homem. Meu pai, não tem que ser Deus dele, não. Oh, glória. Aleluia. Boa noite, Deus, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Vamos ver Mateus. Mateus 15:13. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Se a gente trazer esse versículo, pelo dia de hoje, pelo que está acontecendo, ontem mesmo até falei com o pastor, na hora que ele falou comigo que eu ia dar a palavra para o Vitória ontem, hoje foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração. E hoje tem muitas igrejas que estão sendo levantadas
Muitas pessoas que estão sendo ungidas, que não é pela vontade dele, mas sim pela vontade do mundo. E a gente tem que ficar prudente e saber sempre a verdade, caminhar sempre na verdade, por causa de pessoas também estão se contaminando pelo que está vindo do coração, não pelo que a Bíblia ensina, mas pelo que está vindo do coração. E como se diz, que a árvore também que não dá fruto, ela é arrancada e lançada no lago do fogo. Agradeço pela oportunidade. Ô glória! Eita glória! Glória a Deus, aleluia! A palavra do Senhor é objetiva, né? Ela é corta mesmo. Eita glória! Pastor, me ajuda aqui, meu filho, me ajuda aqui. Pastor, glória a Deus, aleluia.
dar uma oportunidade para o irmão Alex. Meu irmão, você veio de muito longe. É uma palavra. Uma saudação. Amém? Ele de Santa Leopoldina, irmão. O culto. Ô, glória. Vê se a timidez lá. Aqui, você estivesse aqui, tá? Cumprimento os irmãos capazes do Senhor, amém? Amém. Deixa eu rápido a palavra, só para a meditação da gente. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo do 1 até o 5. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao 5. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, esteve ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes, e entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Quando a gente chega aqui no Evangelho de Lucas, né, aqui é como Cristo, ele vai ter ali com Pedro, né, Pedro, que então o nome dele era Simão, e ele chega ali no barco e a multidão começa a espremer, a apertar ele, porque a multidão ela sentia necessitada de ouvir a palavra de Cristo, de ouvir o que Jesus Cristo ele queria ensinar. E a multidão apertou ele tanto ao ponto dele pegar e olhar e ver uns barquinhos ali, e ele entrar dentro de um desses barcos. E ele pediu para que Simão, né, Pedro, afastasse um pouquinho ali da multidão para que ele ensinasse. E após ele terminar de ensinar, aí ele vai ter com Pedro, né, com Simão. Ele chega para ele e fala, e manda ele lançar a rede, só que algumas versões vai falar que ele pede para que ele lança num lugar mais fundo. E Pedro fala com ele: não, mestre, eu trabalhei a noite toda, eu estou cansado, exausto, mas por amor, algumas versões vai dizer, sobre a tua palavra lançarei a rede novamente. Pedro tinha todas as desculpas do mundo, se nós olhássemos para os nossos olhos humanos, de chegar e falar assim: não, Senhor, quem é o pescador aqui sou eu, o Senhor não pesca, o Senhor não entende de pesca, o perito de pesca sou eu. Mas Pedro, ele faz uma coisa inteligente, que é uma coisa que eu creio que todos nós deveríamos fazer, porque independente do cansaço que você esteja, independente do que foi o seu dia, talvez você tenha batalhado, talvez você tenha tentado, insistido, não, eu tenho insistido nessa pessoa, essa pessoa não está aqui, talvez você tenha insistido na palavra e ela não tenha entrado, mas eu quero que você dessa noite faça igual o Pedro fez, tenha essa atitude que Pedro fez, que ele diz assim: mestre, por amor à tua palavra eu lançarei novamente. E é isso que eu gostaria de deixar para os irmãos, né? Que nós venhamos insistir nessa palavra, e o que Jesus fala para ele também que ele deve lançar a palavra, só que dessa vez mais fundo, porque os peixes estavam mais fundo. Às vezes a gente está acostumado aqui nesse nível de intimidade com Deus, e Deus requer de nós que nós lançamos a rede mais fundo, porque o peixe que a gente pescou estava ali naquele nível, mas ele quer que a gente pesca peixes melhores e maiores. A Bíblia vai dizer que as redes rompiam de tanto peixe que eles pescaram, e a partir daquele dia Pedro resolveu largar aquelas redes e ser um pescador de novo. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Eita glória. Agora eu vou dar oferta, tá? Fique à vontade para ofertar, vai dizimar na casa do
abrir o nosso coração. Não é rasgar as vestes, mas rasgar o nosso coração perante o Senhor. Rendido estou. Amém? Glórias a Deus. Rendido estou aos pés da cruz, te encontrei. O que tenho te entrego, ó Pai.
nosso fundo musical, tá? Em nome de Jesus. Orando por sua fé. Glória a Deus. A pastora vai orar por você. Tá? Bom, estenda as mãos para cá, irmão. Em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os ofertantes da tua casa. Abençoa os dizimistas da tua casa. Ó Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, aqueles, meu Pai, que mantém essa obra, meu Deus, em pé. E essas portas abertas. Ó Pai, eu te agradeço também por aqueles que não puderam ofertar. Em nome de Jesus, mas estão aqui ofertando o teu louvor. Ó Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, meu Deus. Abençoa, meu Pai, aqueles também que ofertam pela live. Em nome de Jesus. É o que eu te peço, meu Deus, nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus está chamando aqui à frente, Tiago André. Já está aqui, né? Estenda as mãos para cá. Tiago André vai estar ministrando a palavra em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eis aqui o teu filho, Senhor, a qual, meu Deus, vai estar ministrando a palavra. Senhor, meu Deus eterno Pai, abençoa o teu filho, guarda o teu filho, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, usa ele poderosamente. Em nome de Jesus, meu Deus, para trazer uma palavra para a tua igreja, para aqueles que estão aqui presencial e aqueles que estão na live. Em nome de Jesus, que nenhuma interferência externa, meu Pai, venha atrapalhar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O louvor ao nome do Senhor. A paz do Senhor para a igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Temos tido uma semana abençoada, graças a Deus, um domingo abençoado, a segunda de oração, a terça de oração, e essa terça-feira, essa culto abençoada. Vamos continuar, aleluia, essa semana de oração. E eu já gostaria de compartilhar juntamente com a igreja, gostaria que a igreja se colocasse de pé para compartilhar aqui comigo. Livro de Atos, capítulo 17, no versículo 28, eu vou estar lendo aqui esse versículo, a igreja apenas acompanha, por favor. Atos, capítulo 17, versículo 28. Diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Eu vou repetir. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Igreja, pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, eu estou aqui para trazer para a igreja o livro de Atos, ao qual quem escreveu o livro de Atos foi o Dr. Lucas, e a palavra de Deus nos diz que o apóstolo Paulo, eu vou estar aqui fazendo uma menção do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, aqui nesse capítulo, ele estava com Silas e também estava com Timóteo. Só que eu vou dar mais ênfase aqui ao apóstolo Paulo. E o Dr. Lucas, lá no começo do capítulo, ele veio falando que o apóstolo Paulo, ele estava em duas cidades. Ele estava vindo de duas cidades, uma cidade chamada Anfípolis e Apolônia. E saindo dessas duas cidades, né, eles chegaram a uma cidade chamada Tessalônica, onde havia uma sinagoga. E o apóstolo Paulo, ele costumava ir para as sinagogas, porque nas sinagogas, quando ele estava em outras cidades, nas sinagogas tinha judeus e também tinha gentios. Então as pessoas já estavam acostumadas a ouvir o Pentateuco, já estavam acostumadas a ouvir a palavra. Então o apóstolo Paulo, ele
do Senhor, aquele que estudou aos pés de Gamaliel, aquele que era um grande, como posso dizer, aquela pessoa que, lá no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 16, o Senhor mostrou para Ananias que ele deveria sofrer por causa do nome dele. Mostrou para Ananias que ele deveria sofrer por causa do nome dele. Então Paulo, ele já havia sofrido algumas coisas, ele sabia que tinha que sofrer algumas coisas pelo nome do Senhor. É um homem experimentado em várias ocasiões de ações de sofrimento. E aqui o apóstolo Paulo ele foi a pregar a palavra do Senhor ali na sinagoga. E ali na sinagoga existiam alguns judeus que discutiam com Paulo. Olha só, interessante. Alguns até aceitavam a palavra. Eles estavam enraizados lá no Pentateuco. Eles estavam enraizados na lei. Mas alguns ainda aceitavam a palavra a qual Paulo vinha trazer, vinha levar naquele lugar. Alguns aceitaram, mas ali em Tessalônica, eles tinham alguns judeus que eram perversos. Alguns judeus que eles não conseguiam. Olha só, o apóstolo Paulo, ele tinha palavra. O apóstolo Paulo, ele conseguia dissertar. O apóstolo Paulo, ele conseguia falar com autoridade. E muitos judeus, ou seja, alguns judeus ali, tinham inveja do apóstolo Paulo, porque não conseguiam, dissertar, porque o apóstolo Paulo ganhava na dissertação. Porque aquilo não via o homem. A dissertativa de Paulo, de Deus, não via o homem. Então muitas pessoas seguiam o apóstolo Paulo e acreditavam na palavra que ele vinha pregando, porque ele apresentava Jesus Cristo. E muitas pessoas acreditavam na palavra de Paulo, muitas pessoas que eram gentios acreditavam na palavra de Paulo e aceitavam a palavra de Paulo, aceitavam Jesus. E muitos que eram judeus não aceitavam e tinha ciúme espiritual. Tinha ciúme de Paulo, porque Paulo era usado por Deus. E os judeus estavam apenas na lei. Eles não tinham essa direção vertical dos judeus dali do tempo, que era dos judeus, como o apóstolo Paulo tinha. Então o apóstolo Paulo conseguia muitos seguidores. E olha só, e diz assim: e Paulo, como tinha costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo, ali no capítulo 17, no primeiro versículo, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também com uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos. E diz a Bíblia que esses judeus estavam movidos de inveja, porque o apóstolo Paulo era usado por Deus, e eles tinham inveja. E o que eles fizeram? Vamos pegar alguns homens aqui, alguns vadios aqui da cidade, e vamos caçar Paulo, porque Paulo está pregando Jesus, porque Paulo está pregando o rei. E ali, em Tessalônica, que tinha o imperador, que tinha uma lei de que ninguém poderia decretar o rei ao seu imperador. E esses homens, novos, pegaram os judeus, pegaram os homens bons e foram atrás de Paulo. Paulo estava na casa de Jasão, e só que eles encontraram Paulo ali. E o apóstolo Paulo saiu dali, foi para Bereia. Olha só como são as coisas. Aqui em Tessalônica,
coisa é um pouco até melhor, porque lá em Bereia, as pessoas, elas procuravam ouvir e procuravam na Escritura se aquilo que eles estavam ouvindo era verdade. Espera aí, você está vindo de longe, nós não te conhecemos, mas o que você está falando é que ele morreu, que ele ressuscitou? Vamos ver se isso aqui é verdade. Vamos ver. Muitas das vezes, irmãos, nós levamos a palavra em alguns lugares, muitas pessoas não aceitam a palavra. Quantas pessoas você já foi apresentar a palavra e a pessoa não aceitou? Não quero saber, não. Tá, deixa eu falar. Não quero saber. Quantas pessoas você já foi dar o colher e a pessoa não está nem aí? Mas tem pessoas, até também, pastor, tem pessoas que dizem obrigado. Tem pessoas que quando você vai levar um folheto, você vai levar uma palavra, elas agradecem. E tem pessoas que não estão nem aí. Tem pessoas que agradecem, tem pessoas que não agradecem. É verdade? Então, esse pessoal aqui de Bereia, eles entendiam o que Paulo estava trazendo. E os pessoais, aquelas pessoas aqui, aqueles judeus lá de Tessalônica, eles até entendiam, mas eles tinham inveja de Paulo. Eles tinham inveja porque Paulo estava ganhando grandes seguidores ali. E ali em Bereia, né, as pessoas aceitavam, alguns judeus aceitavam também a palavra de Paulo. Algumas mulheres também aceitavam também a palavra que Paulo foi apregoar ali. E uma coisa muito chata aconteceu. E Paulo foi apregoar a palavra de Deus ali. Paulo já vinha já de muitos outros lugares apregando a palavra. Já aconteceu muitas coisas na vida dele. Paulo viajava por muitas cidades, ele vendia tendas de ouro para poder manter as suas saídas, a sua viagem, a viagem missionária. Estava na segunda viagem missionária dele, com Silas, também com Timóteo. E aconteceu uma coisa chata ali, porque os Tessalônicos, aquele pessoal de Tessalônica, eles descobriram que o apóstolo Paulo estava em Bereia. Olha só. Eles tinham inveja de Paulo, achavam que Paulo estava preparando um novo rei, mas eles, na verdade, eles sabiam que não era bem assim, veio assim, fisicamente. E eles pegaram Jason e levaram para os magistrados, porque naquela época não tinha governador, levaram magistrados, tinha imperador, mas tinha os magistrados, levaram Jason até lá e o Jason, ele simplesmente pagou lá. Como se diz hoje, quando a pessoa é presa, a polícia, ele paga uma fiança, né? Ele pagou lá a fiança dele e foi solto. E esses judeus de Tessalônica, movidos por grande inveja, foram atrás de Paulo, descobriram que Paulo estava falando só. Paulo, ele não descobriu na casa de Jason, mas eles descobriram que estava lá em Bereia. Mandaram a pessoa para Bereia. Aí então o que aconteceu? Foram para Bereia, atrás de Paulo, e tiveram que tirar Paulo de lá. Paulo teve que fugir de lá da Bereia. Às vezes, né, nós fazemos a vontade do Pai, nós apregamos a palavra do Pai, e sabe, com o apóstolo Paulo aconteceu muitas coisas, e às vezes conosco não acontece nada. Nós não sofremos, como o apóstolo Paulo sofreu, né? Às vezes nós nos autoridades, às vezes nós, né, às vezes nós vamos para o trabalho, né, e não aprendemos a palavra de Deus no trabalho. Às vezes nós estamos nas praças e não aprendemos a palavra de
Deus na praça, sabe? E nós não passamos essa informação que o apóstolo Paulo passou. Nós não sofremos, né? Assim como o Senhor fez com que o apóstolo Paulo sofresse por amor da palavra, por amor do nome dele. E às vezes nós não damos esse valor, às vezes nós não damos esse valor qual o Senhor colocou em nossas vidas, mesmo a preparar a palavra dele. Mas é necessário dar esse valor. Eu lembro de que eu estava uma vez no hospital e eu era neófito ainda, não sabia, né, muito da palavra. O Senhor me usou ali no hospital, ali, falando com as pessoas no hospital, levava um biscoitinho, o pessoal lá no hospital, levava uma banana, a pessoa no hospital, lá. Mas nós devemos ser assim, dessa forma, sabe? Mesmo que, sabe, a palavra ainda não esteja na nossa boca, o Senhor, Ele vai te usar. O Senhor vai usar você. Não precisa dizer, Senhor, eu estou pequenininho. Mas, Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não conheço a palavra, não sou um grande pregador, não sou um dedicado para Caiama. Mas não pense assim dessa forma. Você não é pequenino. Então, os de Tessalônica aqui, presta atenção, eles ouviram de Paulo a pregação da cruz. E essa inveja que eles tinham de Paulo não era só também porque Paulo tinha autoridade, vida de Deus, mas também porque os judeus, eles se achavam privilegiados. Eles se achavam privilegiados porque o apóstolo Paulo estava colocando os gentios e os judeus no mesmo patamar. Eles se achavam privilegiados. Peraí, você não pode pregar isso aqui não. Nós somos judeus. Você não pode colocar os gentios no mesmo patamar que nós. Nós somos privilegiados. E os de Bereia, eles já não pensavam tanto dessa forma. Alguns aceitavam. Muitos, a Bíblia diz que muitos aceitaram. E algumas mulheres também aceitaram ali em Bereia. E eles entendiam e procuravam, né? Ali eu lembro aqui com vocês. Ora, estes foram os mais nobres do que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Aí olha só o que aconteceu, como eu falei aqui. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Agora, o apóstolo Paulo, ele é novamente perseguido, e ele vai parar num lugar chamado Atenas. Atenas era um lugar totalmente histórico, de muitos deuses.
lá tinha mais de 30 mil deuses. Apenas um lugar, tinha uma parte de Atenas que estava em decadência, já tinha algumas ruínas, né, de Paulo, porque a filosofia de Atenas já vinha de mais de 400, 500 anos antes, né, de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele veio fugido de Bereia até Atenas. Só que o apóstolo Paulo estava ali numa viagem, não estava de turismo. Ele foi parar em Atenas por causa da palavra de Deus. Ou seja, é mais um momento em que se cumpre no apóstolo Paulo aquilo que ele deve sofrer por amor do nome do Senhor. E aí o apóstolo Paulo, ele olha aquelas estátuas, ele vai entrando pela cidade, e diz a Bíblia que o espírito de Paulo se comovia e ele ficava indignado. Como pode essa cidade ter mais de 30 mil deuses? Como pode uma cidade estar cheia de deuses, cheia de estátuas? E não era só num lugar, era em toda a cidade, era nos montes, era nas montanhas, era pela cidade, e era a estátua de Zeus, era a estátua de Netuno, era várias estátuas. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele estava comovido. E eu fico imaginando o apóstolo Paulo olhando aquelas estátuas grandes. E a Bíblia diz que ele viu um altar ali. Ele viu um altar. Vamos continuar aqui na palavra. Enquanto Paulo esperava Silas, Timóteo, ou esperava em Atenas, o seu espírito, no versículo 16, se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputavam aonde? Na sinagoga. Olha só, era uma estratégia de Paulo. Paulo sempre nas cidades ele ia para as sinagogas, porque algumas pessoas já conheciam a palavra. Então ele ia para a sinagoga e apregoava Jesus na sinagoga, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça onde que se apresentava. Então, já que ele falava às vezes na sinagoga, só que na sinagoga as pessoas disputavam ele em Atenas, ele foi pregar onde? Nas praças. E ele ia para a praça todo santo dia. Por quê? Porque ele já estava com o espírito dele incomodado. Ele não conseguia esperar Silas e Timóteo. Não vou esperar Silas e Timóteo. Já tem tanta coisa aqui, olha só o que eles construíram aqui. Eu vou continuar. Eu vou fazer o que eu vou fazer. Meu apóstolo Paulo, ele foi pregando pelas praças todos os dias. E aquele lugar era um lugar onde as pessoas, né, a Bíblia diz que eles não faziam muitas coisas a você de ficar conversando com as pessoas sobre alguma novidade, algum assunto, né, de algum Deus, de alguma coisa assim, alguma filosofia, porque ali era a terra da filosofia, ali era a terra de Sócrates, terra de Aristóteles, né? Então ali tinha muitas, como eu posso dizer, escolas filosóficas, e tinha algumas escolas filosóficas naquele lugar que se destacavam, que eram chamados estoicos e epicureus. São filosofia pura, filosofia vã. Eu acho que nem merece que seja falado aqui. Aqueles epicureus que eles
buscavam, eles achavam que Deus, eles acreditavam em Deus, não em Deus, acreditavam em Deus deles, mais do que Deus, mas eles não obedeciam esse Deus. Eles tinham um outro que era os estoicos, acreditavam num Deus universal. Eles acreditavam que Deus era tudo, o universo, a átomo era tudo. Eles acreditavam nessas coisas. E esses homens, generalmente empenados, arrogantes, eles ouviram Paulo apregoar a palavra. Paulo apregoava Jesus e a ressurreição. E esses homens eram tão ignorantes em relação ao Evangelho que eles achavam que ressurreição era uma mulher. Eles achavam que ressurreição era a esposa de Jesus, porque ressurreição no grego é o mesmo nome de Anastasis, que soa como um nome feminino. Então eles acreditavam que Jesus estava apresentando deuses estranhos, outros deuses, e achavam que Jesus era esposo de ressurreição. Não tem nada a ver. Só que é o seguinte, eles não estavam interessados em ouvir o Evangelho real. Eles estavam interessados, eles estavam curiosos e interessados porque eles eram arrogantes. Porque eles queriam novidades para poder falar para o outro. Eu tenho novidades. Eu sei mais do que você. Essa era a situação deles. Porque eles estavam se preocupavam com essas coisas. Porque eles estavam se preocupavam com as suas filosofias humanas. Então, eles falavam assim: o que se fala o Deus está falando? O que se tagarela está falando? Ou seja, eu sou mais bonito que você. Eu tenho uma sabedoria. Você está vendo que é Grécia? Que é Atenas? Quem é esse cara aí? O que se fala o Deus? O que está falando? Então entendeu? Paulo estava falando sobre Jesus e foi levar Paulo para um lugar chamado Areópago. Ali eles estavam em água. Aí levaram o apóstolo Paulo para um lugar chamado Areópago. Lembra que quando Paulo chegou em Atenas, ele viu vários altares? E Paulo viu que tinha vários altares, não é só, vários altares escritos ao Deus desconhecido. Então levaram Paulo para o Areópago. E esse Areópago era como se fosse um tribunal. Era um tribunal, era também um lugar onde as pessoas pregavam. Era como se fosse uma cobertura, onde ali só tinha só pessoas da alma e luz. No Areópago. E o apóstolo Paulo, ele viu esse aldeiro desconhecido. Tem uma história nesse altar do Deus desconhecido. A história conta que houve uma praga em Atenas. Houve uma praga em Atenas, mas a gente não sabe que praga foi. Os historiadores não sabem, mas não descobriram que praga foi essa. E que eles ali em Atenas, eles tinham tantos deuses, que eles não entendiam por que eles estavam morrendo naquela praga. E eles buscavam a esses deuses e nada acontecia. E Pérez morreu, que era um líder, uma
ou menos isso aí. Ele teve uma ideia de mandar soltar várias ovelhas durante toda a cidade. A cidade, um monte de montanha. E no lugar onde essas ovelhas deitassem, ele falava assim: olha, quando essas ovelhas deitarem, marque um lugar. Marque um lugar. E depois nós vamos levantar o altar. E nesse altar, nós vamos colocar ao Deus desconhecido, porque quem sabe, nós levantamos tantos altares, quem sabe nós não, sabe, deixamos algum Deus com raiva e ele vinha disponível. E quem sabe, esse Deus desconhecido faça terminar essa praga. Então eles jogaram as ovelhas por toda a cidade, ovelhas famintas, e elas por toda a cidade deitavam ali, e eles levantaram altares e sacrificaram as ovelhas desses altares. E o que aconteceu? A praga cessou. E foi esse mesmo altar, Deus desconhecido, ao qual Paulo procurou. E Paulo é interessante porque Sócrates, ele foi levar Deus estranho naquele lugar e foi punido por isso, punido por morte. E o apóstolo Paulo foi inteligente, por quê? Porque ele usou a própria filosofia do lugar, dos deuses desconhecidos, do Deus desconhecido, melhor, singular. Ele usou ali a sabedoria de Deus. Ele usou ali a filosofia do lugar, do Deus desconhecido. É esse ao qual eu estou falando, é o que eu anuncio para vocês. Jesus Cristo. E eu vou dizer aqui para você. Versículo 22. Aqui, versículo 21. Por todos os atenienses e estrangeiros e residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer uma autoridade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, e tudo vos vejo com tanto supersticiosos, porque passando eu, vendo o vosso santuário, achei também um altar, em que estava escrito: ouvido desconhecido. Esse, pois, que vos errais, não conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor do céu e da terra, não havia tempo feito por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens como que necessitando alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá toda a vida e inspiração a todas as coisas. E de um só fez toda a geração e dos homens para habitar por toda a face da terra, determinando os tempos de eventos ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem o Senhor, se porventura tateando, pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Aí esse versículo aqui é o qual eu trouxe aqui como principal, e diz assim no versículo 28: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também da geração. Paulo não estava citando a Bíblia aqui. Paulo estava citando um poeta. Paulo, mais uma vez, está usando a filosofia do lugar. Um poeta que disse: pois somos também a sua geração. Porque esse poeta, ele estava citando Zeus, um Z. Ele estava citando Zeus. Mas Paulo usa a filosofia do poeta para dizer que o Deus ao qual ele está anunciando aqui é Jesus Cristo. Poeta barato. Sendo nós, por geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que a justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Aleluia. E o apóstolo Paulo falou, argumentou, dissertou, falou de Jesus,
depois. Deixa para o dia. Vamos lá louvar o Senhor. Está chovendo. Está caindo uma chuva fininha. Vamos cantar, vamos na igreja, vamos pregação de rua, vai ter aniversário, vai ter bolo. Mas é assim, as coisas acontecem assim. Nós pregamos, nós falamos, advogamos, dissertamos, vamos para o campo, falamos de nossos parentes, falamos de nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, nossos primos, apregoamos a palavra, mostramos a palavra para eles. Alguns caçou, eu confesso, eu já caçoei. Em 1992, apregando a palavra para mim, eu caçoei de um rapaz no trabalho. Caçoei porque ele veio falar de Jesus para mim no trabalho. Caçoei dele. Hoje eu estou aqui pregando a palavra, a qual ele me ganhou para Jesus. Ó, ele me ganhou para Jesus. Um dia eu caçoei da palavra que ele me pregou e ele me ganhou para Jesus. Aleluia. E hoje eu estou aqui, graças a Deus. Hoje eu mando vídeo para o meu irmão, converso com o meu irmão, com a minha irmã, mas é sempre deixa para depois. Mas é assim, a gente tem que ficar sempre igual a Paulo. Não importa para a gente onde a gente vá, para onde Deus nos leve. A gente tem que estar sempre falando, pregando a palavra do Senhor. Há tempo e fora de tempo. Amém? Que Deus possa abençoar a igreja essa noite, esse dia. E que tenham mais pregações em nome de Jesus. Amém? Glória! Glória! Deus abençoa. Tiago André. Só vou deixar Você vê que a palavra do Senhor não volta vazia, né, Tiago André? Isaías 55, 11. No final de tudo, lá no versículo 34, ele arrependeu aqui, você vê. Todavia chegaram alguns varões a ele, creram, entre os quais Dionísio, o Areopagita e uma mulher chamada Natália. Então não foi igual. Tomava conta do Areópago, tipo o Areopagita, né? Era como se fosse um zelador, tá entendendo? Você vê a palavra do Senhor. E esse Deus desconhecido é o Deus que nós temos. Para nós é conhecido. Para muitos aí até hoje está sendo desconhecido. Tem gente que não conhece Jesus não. Ouve falar, mas não tem experiência igual nós tivemos. Nós tivemos experiência. Nós podemos falar, cada um que está aqui teve uma experiência com Jesus. O Jorge, o Alex, o Maxwell, todos que estão aqui tiveram uma experiência. Porque senão não estaria aqui. Eu vou falar uma coisa para você: só vem para a igreja e se firma quem o Espírito Santo traz, quem o Espírito Santo constrange, quem o Espírito Santo confirma dentro de você. Porque é Ele. Pode pegar até espelar. A melhor palavra que for, a erudita, a voz erudita, né? Pegar a palavra, o melhor que for. Mas se não houver o Espírito Santo e a pessoa não querer também, né? Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe o Tiago e André. Glória a Deus. Fique de pé. Traz o pedido de oração para cá, em nome de Jesus. Então, sexta-feira, a gente vai levar isso aí de oração, tá? Em nome de Jesus. Posso falar com você? Posso pedir de oração? Soberano Deus, amado Pai, pedimos a Ti, ó Deus amado, que contemple, Pai, cada pedido de oração, Senhor,
que os teus filhos, Pai, no ato de fé, depositaram aqui, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que venha, Senhor, operar em cada um, que haja cura, Senhor, que haja libertação, Pai, transformação de vidas, meu Deus, que muitos, Senhor Deus, venham se render a Ti verdadeiramente. Senhor, em nome de Jesus, abre portas de emprego, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, opera milagres, Senhor. Opera, Senhor, transformação, libertação, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Ó Deus, problemas conjugais, Senhor, que o Senhor venha resolver, meu Pai. Problemas financeiros, Pai. Entra com providência, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, sobre a casa de recuperação, eu estava conversando com a pastora lá. Não é bom a gente chegar lá às 7h30, não, porque lá tem mosquito, hein? Lá tem mosquito. É melhor eu chegar lá às 6 horas. Sabe? Eu marquei 4h30, 5 horas, entendeu? Você vai trabalhar sábado até que hora? Mas, então, se nós sairmos daqui 5 horas, tá bom. Tá? 5 horas. Vamos fazer o possível para nós sair 5 horas. Amanhã eu sou bom. André, 5h20 você pode estar aqui, que eu já vou trabalhar até 5 horas só. Para nós trabalhar. Aí, quando se a menina vier para fazer lá o sopão, aí nós dois ficamos orando enquanto ela vai fazer o sopão. Tá? Amanhã você vai estar de folga. Mas se você chegar às 7h30, ajuda nós para faltar gente para distribuir. Tá? Amanhã. Tá bom, irmãos? Em nome de Jesus. Depois eu quero, por ideia dessa pastora, vamos dar uma mexidinha aqui nessa caixa, está dando uns barulhinhos aqui, não é de Deus não, tem que mexer aqui. Tá? É umas interferências aqui. Se põe sobre os seus pés, em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração, a mão na tua cabeça. Pega ao Senhor aquilo que você quer da parte do Senhor. O Senhor está pronto para te oferecer. A palavra dele fala assim, né, em Isaías capítulo 1, versículo 19: se observares a minha lei, conheceres ela, obedecer, comerás a terra dessa terra. Ele está pronto para nos servir. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, neste momento, meu Deus, eu te agradeço por esse culto. O culto foi para o Senhor, mas nós te agradecemos. Ó Pai, que o Senhor possa ter recebido os louvores com cheiro suave da tua narina. Ó Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu tenho certeza, meu Pai, que a palavra introdutória, a palavra de saudação, a pregação que foi ministrada nesta noite, entrou não somente dentro dos nossos corações, mas nos corações daquele que ouviu, tanto nossos vizinhos como pela live. Ó Pai querido, Pai amado, abençoa os teus filhos. Ó Pai querido, Pai amado, se nós cometemos algum pecado, alguma coisa, meu Deus, que desagradou os teus olhos, os teus ouvidos, que o Senhor venha nos perdoar e ter misericórdia de nós. Pai querido, Pai amado, se entrou alguém aqui enfermo, que o Senhor venha curar as nossas enfermidades. Visita os enfermos da nossa família, Senhor. Cai por terra toda enfermidade, Senhor. Vai visitando agora. Visita os presídios, orfanatos e asilos. Em nome de Jesus, as casas de recuperação, os projetos missionários da tua casa. Ó Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos. Guarda a volta para casa, dando livramentos, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, dê uma boa noite de sono que possa deitar, dormir, descansar e levantar na tua presença. Dê sonhos proféticos, meu Pai, em nome de Jesus. Ó Pai querido, Pai amado, abre porta onde não tem, que sonhos venham se realizar. Ó meu Deus, em nome de Jesus, que possamos falar do Senhor para os nossos próximos, meu Pai, e nossos semelhantes. Em nome de Jesus, meu Pai, coloca, Senhor, em nome de Jesus, cada vez mais empatia dentro dos nossos corações, compaixão e amor, Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quinta profética e domingo, escola bíblica dominical, tá? Às 6 horas, escola bíblica. Vai ser uma escola bíblica especial, não perca. Está conosco com Isaías, já está trazendo aqui o ensino para nós. Em nome de Jesus. Estenda as nossas mãos. O grande amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, as nossas consolações do Espírito Santo,
E seja com todos aqueles que aguardam a volta iminente do Senhor. E todos aqueles que o amam com sinceridade possam dizer: Amém. Estamos abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero que vamos ter que mexer aqui. Vamos mexer aqui. Obrigado. Falar os dois microfones aqui. Som, teste, som, teste, som. Som, teste, som, teste, som, som, teste, som, teste, som.